Olá, amigas e amigos. Meu nome é Guilherme Torres e vamos dar continuidade aqui à leitura comentada do livro Controle da Qualidade Total, aqui, ó, no estilo japonês, do professor Vicente Falcone. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, eu vou explicar um pouco o que é essa leitura comentada, mas para quem já está acompanhando, pode pular para as próximas sessões do vídeo, que eu já vou pular direto para o conteúdo do capítulo 4. O objetivo dessa leitura comentada é auxiliar, é ser um complemento para quem está estudando o livro Controle da Qualidade Total. A cada capítulo aqui eu vou trazer os pontos que eu acho que são os principais pontos do capítulo. Então eu acho que essa leitura comentada ela pode te ajudar a entender melhor. É um complemento à sua leitura, ao seu estudo. Esse é o objetivo da leitura comentada. Então, vamos pular aqui direto para o conteúdo do capítulo 4. O capítulo 4, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ele se chama Método de Controle de Processos. E no capítulo anterior ao capítulo 4, a gente falou sobre itens de controle, a gente falou sobre causas, efeitos, itens de verificação, coisas relacionadas a controle de processo. E o capítulo 4 ele vem para responder uma pergunta que é o seguinte, tá, beleza, e aí? Eu sei o que são itens de controle. O que eu vou fazer com isso? O capítulo 4 ele vai te apresentar um método, ele vai te apresentar um jeito, um caminho, como que eu faço para controlar os meus processos. Nós temos aqui também um vídeo, na verdade uma série de vídeos explicando sobre os itens de controle, os itens de verificação. Tem uma série de vídeos explicando sobre o gerenciamento da rotina do dia a dia do trabalho, que é o foco desse método, que é o método que ele vai apresentar aqui, que é o método PDCA. E o capítulo 4 é como se fosse uma breve introdução ao PDCA. O que é o PDCA? Então, esse é o objetivo do capítulo 4. Ele vai te explicar aqui o que é o PDCA. Então, continuando aqui, ó, quais são os principais pontos desse capítulo 4? O capítulo 4 ele vai trazer 3 pontos. Primeiro, qual é o método usado para controlar os processos? E eu já estou adiantando aqui, é o método PDCA. Toda vez que você estiver estudando sobre métodos de gestão japonês, ou as referências relacionadas ao Falcone, a gente vai estar falando de PDCA. Então, PDCA está aqui no gerenciamento está no controle da qualidade total, está no gerenciamento da rotina, está no gerenciamento pelas diretrizes. O PDCA está em várias referências do professor Falcone. Então, o capítulo 4 ele apresenta o método PDCA e ele apresenta brevemente o método PDCA para manutenção de resultados e para melhoria de resultados. Então, vamos dar uma continuidade aqui. Qual é a carinha do PDCA, né? Se você nunca viu o PDCA, ele é sempre apresentado nesse formato, é um formato de um ciclo, e ele tem a etapa do P, que é P por planejamento, a etapa do D, porque está em inglês D, é do, que seria a parte de executar, o C é a parte de verificar, C em inglês para check, e o A seria o act. O ACT seria a parte de melhoria, o C seria a parte de verificar os resultados e o A seria uma parte de fazer uma melhoria, fazer algum ajuste. Então, esse ciclo, essa sequência PDCA, ela pode ser aplicada para 2 momentos. Um momento de manutenção de resultados e um momento de melhoria de resultados. E é isso que o Falcone fala um pouco aqui nesse capítulo 4. Como que seria um PDCA de manutenção e como que seria um resultado de um PDCA de melhoria de resultados e qual que é a diferença entre os dois? Vamos para o primeiro aqui, que é o PDCA de manutenção de resultados. Então, o primeiro ponto é o seguinte, por que você usaria um PDCA para manutenção de resultados? Você não quer sempre melhorar seus resultados? Na verdade, esse PDCA de manutenção de resultados ele existe porque você tem uma série de processos repetitivos na sua empresa. Você tem o processo de compras, por exemplo, processo de faturamento, o próprio processo produtivo, se você tem alguma fábrica, se você manufatura alguma coisa,
é um processo repetitivo, processo de programar venda, processo de programar ordens de produção, processo de atendimento ao cliente, tudo isso é processo repetitivo. Você pode falar assim, mas, por exemplo, processo de atendimento ao cliente. Cada cliente quer uma coisa, cada cliente é de um jeito diferente. Tudo bem, com certeza, cada cliente quer uma coisa, cada cliente vai reagir de uma forma, mas o processo de atendê-lo é repetitivo. Você atende o cliente, você entende as necessidades dele, você apresenta algumas soluções, você apresenta as formas de pagamento, você apresenta os prazos de entrega. Sabe, é uma sequência, é um processo bem repetitivo. Apesar de que cada cliente vai reagir de alguma forma, pode perguntar coisas que não estão ali dentro do seu script que você estava esperando, mas é um processo repetitivo. Até mesmo um processo, imagina, de atendimento ao pronto-socorro de hospital. Cada pessoa chega com algum problema diferente e o médico tem que tentar identificar ali e resolver o problema. Mas mesmo atendimento a um pronto-socorro de um hospital é um método repetitivo. Você chega lá, aí você vai dar entrada, aí você vai preencher uma ficha, aí você vai entrar na fila, vai ser atendido pelo médico, o médico vai te receber, vai abrir seu cadastro, vai te perguntar algumas coisas, vai fazer algum exame. Então, é uma coisa repetitiva. Vai solicitar exames, vai aguardar a resposta e vai te dar o resultado final com alguma receita, alguma coisa assim, ou algum pedido de exame e pronto, finaliza o processo. É repetitivo. Apesar de que cada pessoa vai chegar lá com um problema diferente, é repetitivo. Por isso, o PDCA de manutenção de resultados. E como que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. O que seria o P de um PDCA de manutenção de resultados? Duas coisas. Primeiro, definir os seus itens de controle, definir quais são os indicadores que você vai acompanhar para saber se o processo está indo no caminho que você gostaria ou não. Então, você precisa identificar quais são seus itens de controle. E segundo, definir o procedimento padrão de execução da atividade, o procedimento para quem vai fazer aquela atividade. Então, o P do PDCA de manutenção de resultados é basicamente isso. Cara, o que eu quero medir e como eu quero fazer essa atividade. É isso. E aí, o que seria o D? Estamos aqui no D. O que seria o D? O D seria treinar as pessoas dentro desse padrão, treinar as pessoas para executar o padrão, para conhecer o padrão, para entender o padrão, entender a importância dele, entender a sequência de atividades. E muito provavelmente, se você não tem padrão, você vai chamar as pessoas que executam a atividade para ajudar a desenhar esse padrão. Então, no D é basicamente isso, treinar e executar. O C, você controla os resultados, ou seja, você planejou, você tinha lá os itens que você quer controlar, você desenhou um procedimento para executar essa atividade. Aí você treinou as pessoas, elas fizeram lá a atividade do jeito que estava planejado e você precisa voltar lá nos seus itens de controle para ver se você conseguiu atingir o resultado que você estava esperando ou não. E no A, tem duas opções. Se tudo deu certo, se os itens de controle atingiram os resultados que você estava esperando, então ótimo, nada para fazer, pula o A e vai direto para o P de novo. Mas se teve algum desvio, você tem que corrigir o desvio e você tem que voltar no seu padrão e pensar o seguinte, cara, se eu executei o padrão e se eu tinha aqui meus itens de controle e eu não consegui atingir o resultado que eu queria, alguma coisa deu errado. Ou o padrão está ruim, ou as pessoas não executaram o padrão. Então, é alguma coisa nesse caminho aí que vai te dizer o que você tem que fazer no A. Então, basicamente, esse é o PDCA de manutenção de resultados. Agora, vamos mostrar o PDCA de melhoria de resultados e qual que é a diferença dele para esse PDCA aqui de manutenção de resultados. Aqui está o ciclo do PDCA de melhoria de resultados, tá? Então, primeira coisa, para que você quer usar um PDCA de melhoria de resultados? Simples, porque tem alguns resultados, algumas metas dentro da sua empresa, dentro da sua área, que você não está conseguindo atingir. Tem alguma coisa que está fora, tem alguns indicadores que estão fora do que você estava esperando. E para isso você precisa de um
de um método para melhorar os seus resultados. E o método é esse aqui. Como que seria então uma leitura do PDCA para melhoria de resultados? O que você vai fazer no P? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o problema. Você vai gastar a maior parte do PDCA de melhoria de resultados aqui no P. Você tem que fazer um bom planejamento desse ciclo aqui para você ter uma maior eficiência no resto do ciclo. Então, você tem que gastar tempo identificando o problema, analisando o problema, levantando dados, conversando com as pessoas, vai até a área, ver o que está acontecendo. Então, tem que gastar um tempinho bom aqui para observar o problema, identificar as causas raiz desse problema. Você tem que gastar tempo levantando todas as informações possíveis e que estão disponíveis sobre esse problema para você conseguir chegar na causa raiz do problema. Identificada a causa raiz, você monta um plano de ação. O que tem a ver a causa raiz com o plano de ação? Para cada causa raiz do seu problema, você vai pensar em ações que vão eliminar aquelas causas que estão fazendo com que o seu problema aconteça. É simples assim. Você listou lá algumas causas raiz, sei lá, umas 3 ou 4 para algum determinado problema. Então, você tem que pensar em ações que vão eliminar essas causas raiz. E, teoricamente, se você elimina a causa do seu problema, você vai conseguir atingir a sua meta. Isso é o teórico, né? Então, vamos aqui, ó. O planejamento, você fez isso, identificou o problema, levantou dados, levantou planilhas, conversou com as pessoas, foi na área, identificou, fez um exercício de espinha de peixe para identificar quais são as causas raiz e montou um plano de ação. O D é simples, executa o plano de ação, igual você pensou. Quem são os responsáveis pelas ações, quais são os prazos que eles têm para fazer essas ações, vai lá e executa. Simples assim. E no C? Cara, no C é mais simples ainda. Se a galera já fez todas as ações que estavam planejadas, e até mesmo nem precisa esperar o plano de ação inteiro acabar, vai medindo ao longo das semanas se o seu indicador, que é aquele que estava te gerando problema, ou seja, aquele que estava num nível diferente do que você estava esperando, você precisa voltar lá nesse cara e ver se ele se tá dando resultado. Se aquele indicador imagina que ele estava abaixo do que você estava esperando. Se o indicador está começando a subir novamente, ele é sua métrica. Ele é seu canal de dizer o seguinte: ó, meu plano de ação está dando certo. Porque se você, aí indo aqui para a última etapa aqui do ciclo, que é o A, se você executou todo o seu plano de ação, você bateu o olho lá no seu indicador que você queria melhorar e ele não melhorou, cara, então seu plano de ação está furado. Você tem que fazer outro plano de ação. Você tem que começar o ciclo de novo, analisar de uma outra forma, pegar outros dados, conversar com outras pessoas. Você tem que buscar fontes externas de conhecimento, de palpite, de alguém para te ajudar. Começar de novo. Mas, se deu certo, se depois que você executou todo o seu plano de ação, o indicador foi para o nível que você queria, ótimo. Então, você pega tudo isso que você fez aqui no plano de ação, que você fez alguma coisa diferente, você fez alguma novidade, você fez alguma coisa diferente do padrão que estava sendo executado. Então, você pega essas coisas novas, esses novos controles, essas novas atividades que você fez durante o plano de ação e, cara, enfia dentro do padrão da atividade. Vai lá no padrão da atividade e coloca essas coisas novas lá. Porque alguma coisa tem que mudar no padrão da atividade. Se você fez um plano de ação e melhorou seu resultado, então algumas coisas novas deverão começar a ser feitas a partir de agora. Então, isso é o que ele está trazendo aqui no capítulo 4. Esse é o objetivo do capítulo 4. Ele é super introdutório em relação ao PDCA, mas para quem não conhece o PDCA, está aqui já uma explicação. Mas se o seu objetivo é conhecer o PDCA mais a fundo, eu sugiro que você leia o gerenciamento da rotina do dia a dia do trabalho,
que esse é um livro focado em detalhes do PDCA. É o livro inteiro falando de PDCA, de manutenção de resultado e de melhoria de resultado. E eu também fiz uma série de vídeos, que é uma leitura comentada do gerenciamento da rotina, e eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo capítulo. Valeu!